Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Glória ao teu nome. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Nosso pastor não pôde estar conosco hoje, em virtude dos seus compromissos, mas oremos sempre pelo nosso pastor. Essa igreja o ama, amém? Amém. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, é um texto muito conhecido da igreja. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quem diz amém por isso? Os irmãos ouviram a chamada do presbítero Tiago com relação ao curso de discipulado, curso que é referendado pelo nosso pastor presidente, e aqueles que assim o possam fazer, o façam. Aproveite o tempo para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Louvar a Deus pela explanação dos trabalhos pela nossa mocidade, pela pregação da irmã Marcele, e louvar a Deus pela vida do irmão Alisson, é isso? Ellison, que está sempre e não está, né? Na peça, estou falando, né? A questão, irmãos, que a Marcele colocou, de muitas vezes se ufanar por algum trabalho, isso faz parte da personalidade do homem. Quando eu falo homem, eu estou falando genericamente do homem e da mulher. Há uma sensação de um trabalho efetivo de você fazer, apresentar a Deus e que haja sucesso. Talvez não sejamos tão humildes assim e dizer que como é bom quando o nosso pastor traz a palavra e a gente se sente feliz, alegre, porque muitas pessoas ouvem a palavra e se alegram com isso. Então, para nós é um orgulho de saber que o nosso pastor está sendo ouvido no Brasil e fora do Brasil. Como um jovem que prega, como um jovem que canta, que bonito ouvir aquela jovem criança louvar a Deus, que voz delicada, suave, bonita. Então isso para a gente, se você for falar isso com ela, de qualquer forma, ela vai se sentir bem, porque isso não é que massageia o nosso ego, é que isso nos faz bem, é o resultado de um trabalho efetivo que você faz, que alguém expõe a palavra, que alguém prega a palavra. Isso é muito bom. O que nós não podemos fazer é descentralizar a pessoa de Cristo nas coisas. Querer sempre fazer uma coisa para receber as honrarias. As honras faz parte, o elogio faz parte, a alegria de ver alguém expor. Quando um jovem vem para cá e pega a palavra, eu me sinto satisfeito, porque uma geração que está vindo está pregando a palavra, está louvando o nome do Senhor. Então, para nós, é um certo orgulho de ouvi-los fazer isso aí, de fazer uma apresentação, de ouvir o Ágape cantar, de ouvir o Louvor Jovem e outros departamentos, como foi citado aqui, né? Coral Celeste, até que a irmã Alzira está aí, até no departamento Dorcas para fazer uma coisa, ele não sabe nem fazer crochê para participar lá, então ele está fora, está excluído disso tudo aí. Então, não adianta ir para lá, porque não é dom peculiar dele fazer essas coisas, né? Mas nós louvamos a Deus por isso. Meus irmãos, o livro das Crônicas é aquele livro que as pessoas, às vezes, não gostam de ler tudo, porque quando você vai para as primeiras Crônicas,
É bom lembrar que o livro das crônicas, dentro da composição da Tanakh judaica, a gente sempre diz a Bíblia judaica. Os judeus não têm Bíblia, os judeus têm a Tanakh. A Tanakh é um acrônimo de 3 palavras, de Torá, Neviim e Ketuvim, a lei, os profetas e os escritos. Dentro da composição geral dos livros, que está dentro das escrituras hebraicas, começa com Gênesis e termina com Crônica. Então, Crônica na Bíblia hebraica é o último livro. E a gente pergunta, por que tanta cronologia em primeiras crônicas? Se você for ler primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 9º capítulo de crônica, é que alguém gerou alguém, que começa com Adão, gera isso, gera aquilo, vem para cá, vai para lá, puxa para cá. E a gente diz, são mais de 600 nomes que estão elencados de geração a geração. E a gente pergunta por que Crônicas foi escrito depois do cativeiro. Por que Deus colocou genealogia na Bíblia? Deus coloca por 2 grandes coisas. Deus vai trazer a geração levítica. Deus vai sempre dizer, eu estou preocupado com os levitas, porque os levitas são os sacerdotes. Os sacerdotes não podem perder a sua genealogia. Então geração vem, geração vai, e Deus mantém a palavra, Deus mantém um concerto, Deus mantém a lei, Deus mantém um sacrifício, Deus mantém a honra, Deus mantém a manifestação. Então Crônica vai trazer a geração levítica de uma geração após outra geração. Amém. Segunda coisa, Deus vai honrar o compromisso com Davi. Se vocês for ler Crônicas, você vai ver que algumas coisas que ele puxou de Samuel e de Reis não estão lá. Nós não vamos encontrar em Crônicas a rebelião de Absalão, não vamos encontrar. Nós não vamos encontrar as artimanhas de Adonias para usurpar o reino. Nós não vamos encontrar. Nós não vamos encontrar os grandes pecados de Davi. Nós não vamos encontrar. Por quê? Porque Crônicas significa suplemento de uma história que foi contada. Deus não deixa passar nada em branco. Alguém diz, Deus esqueceu, Deus não viu. Ora, se não foi hoje, possivelmente e com certeza será amanhã. Então ninguém fica esquecido. Aquilo que deixam de escrever em Samuel e Reis, Deus diz, registra nas crônicas, porque isto vai ficar escrito, guardado, e quando lembrarem da minha palavra, vão saber que eu sou Deus fidelíssimo, que eu honro com a promessa, que eu sustento a minha palavra, que a minha palavra não muda. Eu sou Deus eterno e nada passa desapercebido diante da minha presença. O interessante é que nós, observando Crônicas, nós vamos ver que há uma sequência de genealogias. O cronista vem falando. Quando chega no capítulo 4, a Bíblia não explica, mas no versículo 10, 9 e 10, o cronista vai trazer à baila a história de um homem que vai fazer a diferença, mesmo nas sequências genealógicas. O que eu entendo de Deus, irmãos? É que apesar do registro, Deus está, eu vou dizer uma linguagem humana, Deus está ligado na história. Quando tem propósito com Deus, só Ele pode fazer parar. E é Daniel que diz, Ele para o tempo, muda as reis, estabelece princípio. Por quê? Porque Deus, quando quer operar, Deus não olha cronologia, Deus não olha tempo, Deus não olha pandemia, Deus não olha dificuldade. Quando Deus quer operar, Ele dá um para na história para registrar algo que está nos seus propósitos. O cronista para. Isto para quem vai ler é uma surpresa. Por que o cronista parou justamente nos versículos 9 e 10? Para trazer a história de um jovem que teve um parto dificultoso. O nome para um judeu está ligado a uma circunstância ou a sua personalidade. Eu estava lendo a história de Pedro Abelardo, que é precursor do movimento da escolástica.
ele se afeiçoou por uma jovem chamada Heloísa, e ele teve um filho com ela. E ele achou bonito a descoberta do astrolábio, e ele colocou o nome do filho Astrolábio. Estranho, mas é verdade. Mas para o judeu, ele não está preocupado com circunstâncias humanas. O judeu está preocupado com a gerência de Deus na história. Quando o anjo falou para que Sara ia ter um filho e ela se ri, e ele disse: o nome da criança vai ser Isaque. Porque Abraão vai lembrar-se que ele velho, sem poder gerar filho, uma mulher velha, sem poder gerar filho, todas as vezes que ele lembrar da dificuldade, ele vai lembrar que um dia o anjo falou e que Isaque ia acontecer. O que eu quero dizer com isso? É quando a circunstância difícil chegar na sua vida, ria-se, porque o teu Deus é Deus de milagre na sua vida. Glórias a Jesus. A mãe de Jabez fica grávida. E o relato bíblico diz que ele nasce de uma dificuldade do parto. Eu já falei aqui que meu primeiro filho, quando foi nascer, teve dificuldade. A minha esposa sentiu as contrações, e lá, pelas horas da noite, a criança vai nascendo e de repente as contrações param. E agora? Pode gerar problemas seríssimos na criança. Um médico teve que fazer força, a barriga dela ficou toda marcada, e o menino nasceu com a cabeça inchada, irmãos. Eu, quando olhei para Jonathan, eu disse: não, meu filho nasceu com problemas. Foi porque o parto foi difícil. O menino nasce, quando nasce, alguém diz: o nome da criança vai ser Jabez. E Jabez significa, ele traz sofrimento. Todo mundo que olhasse para Jabez dizia: essa criança trouxe sofrimento, angústia, trouxe dor, trouxe dificuldade para sua mãe. E para um judeu trazer a memória de um acontecimento drástico, aquilo feria a sua personalidade e a sua estrutura como homem. Mas Jabez foi ilustre. Aleluia. A Septuaginta diz: Jabez foi mais glorioso. A versão siríaca, a Peshita, traz: ele foi mais querido. O Talmud diz: ele foi mais sábio. Glória a Jesus. O que é que Jabez faz? Jabez vai fazer uma oração a Deus, não para mudar o nome, mas para mudar as circunstâncias, porque a circunstância de Jabez está agregada ao seu destino, mas ele sabe que existe um Deus no céu que ouve oração, que muda a circunstância, que muda a personalidade íntima com Deus, que muda tudo. E nesta noite foi pregado, e aquele que muda, aquele que faz, aquele que toca situações está aqui. Você não é uma pessoa falida. O nosso Deus é um Deus eterno, e o que Ele quer de você? Que você tome uma posição e ore para Ele, que Ele vai responder a sua oração. Glórias a Jesus. É que Jabez vai pedir, primeira coisa, Jabez vai pedir a bênção de Deus. Eu vejo os jovens crescendo, se estabelecendo, estudando, investindo, e a priori eles dizem: não, eu vou estudar para ter um bom futuro. Mas o nosso futuro está nas mãos de Deus. Jabez sabe que ele tem que trabalhar, que ele tem que investir, que ele tem que prosperar, mas ele sabe que só vai ter sucesso na vida se a bênção de Deus estiver sobre a sua vida. Nós só estamos aqui por causa da bênção de Deus. Nós só somos crentes por causa da bênção de Deus. A gente só vai para casa hoje por causa da bênção de Deus. A gente só vai dormir e acordar por causa da bênção de Deus. Você só está vivo por causa da bênção de Deus. As promessas só vão ser realizadas por causa da bênção de Deus. A tua família vai ser próspera por causa da bênção de Deus. Então Jabez disse: eu quero a tua bênção, Senhor. Aí, se Deus abençoa, pode estender os territórios. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Eu vejo pessoas serem estabelecidas, que se graduam, que se pós-graduam,
que fazem doutorado, que passam em concurso, e que às vezes se ufana e bate no peito: se eu não estudasse muito, eu sei que foi por estudo. Mas as pessoas trocam as coisas. Jabez não, Jabez faz numa ordem direta. Jabez sabe que ele pode ter uma expansão e um privilégio e uma bênção, mas ele sabe que só pode ser se a bênção de Deus estiver na sua vida. Se a bênção de Deus estiver na nossa vida, pode ir para casa, pode comer, pode dormir. Você vai acordar amanhã e Deus vai estabelecer os propósitos na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito no eterno, naquele que pode, naquele que faz, naquele que tem, que o meu futuro está nas mãos de Deus. Primeira coisa, uma bênção de Deus. Segundo, uma expansão de território. Jabez sabe que ao palmilhar da vida, a cada passo que ele dá, é a bênção de Deus que está proporcionando isso para ele. Foi isso que Deus disse a Josué: olhe para a terra, observe, e aonde a planta do teu pé pisar, eu vou te dar como possessão. Terceira coisa que Jabez pede: a presença da mão de Deus. Jabez quer trabalhar, mas que Deus coloque a mão nisso aqui. Eu falei aqui no sábado pela manhã na consagração, que quando Deus mandou o povo para a terra prometida, Deus disse: eu serei o vosso Deus, e eu vou guardar vocês. Quando vocês virem exércitos, cavalos maiores do que o vosso, não vos temais, porque eu sou Deus que irei à vossa frente. E a frente é peculiar, mas Deus disse: eu vou na direita e eu vou na tua esquerda. Eu vou na frente e vou na tua retaguarda. Eu vou por cima, Moisés, e eu quero dizer que eu vou pegar você e colocar debaixo dos braços eternos com a minha mão forte, e eu vou guiar você. O que quer dizer isso? Nós só estamos aqui se nós estivermos na mão de Deus, na palma, na mão de Deus. Se o inimigo vir para cá, Deus coloca para cá. Se ele vir para cá, Deus coloca para cá. Se ele nos atacar, Deus levanta e nada nos atingirá, porque nós estamos na palma das mãos de Deus. A nossa preocupação é com amanhã. O que acontece? O que vem pela frente? O que será amanhã? Jabez também, como nós, conhece o quanto é aflição saber o que é que vai acontecer amanhã. E amanhã, como é que fica? E amanhã, como se procede? E amanhã, minha família? E amanhã, o meu futuro? E amanhã minhas promessas, e amanhã minha estabilidade. Aí ele, sabendo disso, disse: Senhor, para fechar a minha oração, eu quero te pedir, como eu não conheço o futuro, eu quero te pedir que me proteja contra o mal. Aleluia. Que me guarde, que me cerque, que me vigie, que vá na minha frente. Deus ouviu. E a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Jabez não vai mais gerar dor. Jabez vai gerar a bênção de Deus. A você que está com medo do futuro, a você que está incerto com a sua família, Deus muda o quadro, Deus muda a mente, Deus muda o destino, Deus muda o tempo, Deus muda o amanhã. Proteção de Deus contra o mal na tua vida. Eu quero profetizar nesta noite, neste púlpito que eu estou falando aqui. Deus vai lhe guardar de todo o mal, de toda barreira, de toda sombra, de toda incerteza, de toda dúvida. Nesta noite há uma blindagem de Deus na sua vida. Ele vai lhe proteger do mal e Deus vai lhe conceder o que você pediu. Levante-se glorificando o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus.
Por gentileza. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Deus bendito. Que bom é estar na presença de Deus, irmãos. Deixa o mal com Deus. Deus cuida de todas as coisas. Aleluia. Vamos terminar glorificando ao nome do Eterno, daquele que é fiel, daquele que está conosco, daquele que fala no meio da sua igreja, daquele que peleja pela nossa causa, daquele que nos protege do mal. Glória a Deus.